Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos neste dia, que a Tua presença encha as nossas vidas de alegria e de paz. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Dá-nos entendimento e aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 30, que diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e você quiser ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você tem o costume de orar a Deus antes das refeições e agradecer depois? É um bom costume. Nós aqui temos uma oração para antes das refeições bem legal, que diz assim: Vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado, e tudo o que nos dás nos seja abençoado. Amém. E temos outra para depois das refeições, que diz assim: Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que tal começar a fazer essas ou outras orações antes e depois de comer? Falando em refeições, a igreja cristã de Corinto tinha vários problemas, mas um deles que o apóstolo Paulo está tratando é a questão das carnes sacrificadas aos ídolos pagãos e eram vendidas nos mercados normalmente. Tinha um grupo de cristãos de Corinto que dizia que não se devia comer a carne oferecida aos ídolos. Outro grupo dizia que não tem nada a ver, porque carne é carne, e como poderiam saber se a carne vendida foi ou não oferecida aos ídolos? Paulo está orientando os cristãos de lá e também aplicamos a orientação dele à nossa vida hoje. Ele já falou que participar dos banquetes dedicados aos ídolos nas festas pagãs não era correto, não pela comida, mas por estar participando e sendo cúmplice no cultuar um ídolo como se fosse Deus. Agora ele fala da questão da carne vendida nos açougues no mercado. Muitas delas lá em Corinto foram dedicadas aos ídolos e o que sobrava era vendido nos açougues normalmente. Paulo repete o preceito ético bíblico cristão, que diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz como nosso substituto, levando sobre si mesmo todo o peso da culpa, da ira e do castigo eterno de Deus pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Ele conquistou para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo,
que é também um presente ou graça imerecida dada por Deus para nós que somos pecadores. Assim, não precisamos fazer nada por nós mesmos para sermos salvos e irmos para o céu. Tudo foi feito por Cristo na cruz, tanto que Ele mesmo diz em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Também a salvação nos livra do peso de termos de cumprir a lei para irmos para o céu. Cristo cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, sofreu e morreu por nós. Somos livres da lei, do pecado, do diabo e da condenação no inferno por causa da fé em Jesus Cristo. Por isso o preceito ético bíblico cristão é verdadeiro. Tudo posso, mas nem tudo convém. Como cristão, eu vou viver uma nova vida tentando fazer tudo para servir e adorar a Cristo que me amou e me salvou. Adoramos e servimos a Cristo fazendo a sua vontade expressa nos 10 mandamentos, mas por amor e gratidão e não pelo medo do castigo de Deus. Paulo já falou que os cristãos de Corinto poderiam participar das festas pagãs, até porque para eles o ídolo adorado pelos outros não tinha valor nenhum, não era nada. Mas não convinha porque estavam participando e concordando com uma festa pagã. Era um mau exemplo para os outros e para eles mesmos. Assim Paulo diz, não participem dessas festas. Agora a questão da carne sacrificada para os ídolos. Eles poderiam ou não comer? O princípio ético bíblico cristão é o mesmo. Tudo posso, mas nem tudo convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Por isso Paulo diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Se eu, que sou livre pela fé em Cristo, vou fazer algo que, para mim, não é pecado, mas o outro considera pecado, é melhor eu não fazer por amor ao outro, para não prejudicar a sua fé. Paulo disse que comprar a carne no mercado que foi dedicada em um culto pagão em si mesmo não é pecado, porque a carne é carne, e além do mais, como vai se saber se a carne comprada era ou não dedicada a um ídolo? Por isso Paulo diz assim, comam de tudo o que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se um cristão for convidado por um pagão para almoçar em sua casa e lá for servida a carne, coma, porque você não sabe de onde veio a carne. Mas se o anfitrião disser que a carne que está sendo comida foi dedicada a um ídolo, não coma, diz o apóstolo Paulo, porque se comer você estará afirmando que adora este ídolo ao qual a carne foi dedicada, prejudicando a fé do outro. Paulo diz que não é pela nossa consciência que está tranquila, mas pela do outro que vai achar que o cristão concorda com o que é errado. Estimado irmão e irmã, no mundo em que vivemos existem várias questões éticas e morais para os cristãos se posicionarem. Lembremos que somos livres de tudo, mas pela fé e amor de Deus em Cristo que nós temos em nossos corações, queremos ser servos de Deus e de todos os outros seres humanos, para que todos possam conhecer o amor perdoador de Deus em Cristo, possam crer nele como seu Senhor e Salvador e serem salvos. Como cristãos, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Precisamos ser exemplos de cristãos para os que não são cristãos. A nossa conduta ética e moral neste mundo fala muito mais alto do que as nossas palavras, isto é, o nosso exemplo conta mais que as nossas palavras. Por isso, cuidemos com tudo o que falamos e fazemos para não prejudicarmos a fé dos outros. As pessoas que estão à nossa volta precisam olhar para nós e verem Cristo agindo nelas através de nós. Precisamos ter sabedoria e discernimento para fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade e a vontade do mundo, que são contaminadas pelo pecado. Ter o nome de cristão é uma responsabilidade muito grande. Precisamos honrar e glorificar a Deus com as nossas vidas e proclamarmos a palavra de Deus para todas as pessoas.
Lembremos que o mundo não é cristão. O mundo tem outros valores, princípios e moral. Mas nós somos cristãos e nossas vidas são orientadas pelo que Deus nos diz em sua palavra, especialmente os 10 mandamentos. Tenhamos a mente de Cristo em nossas vidas e firmemos nossas vidas no fundamento firme da palavra de Deus. Tomemos a decisão movida pela fé de viver como diz o Salmo 119, 97 a 106. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são como doces, mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor perdoa os nossos pecados e através da fé em Jesus Cristo o Senhor nos salva. Que nós possamos ter sabedoria para vivermos neste mundo, sempre vivermos segundo a tua santa palavra. Que nós possamos saber o que é certo e o que é errado. Que possamos também com a nossa vida honrar e glorificar o teu santo nome e levar essa tua palavra que salva para as pessoas que nos rodeiam. Que a tua presença, ó Deus, encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.